Meditações no Evangelho de Lucas, dia 7. A conversão de Levi, a festa realizada na ocasião. Lucas 5, de 27 a 32. Os versículos que agora consideramos devem ser importantes para todos aqueles que conhecem o valor de sua alma imortal e desejam a salvação. Descreve a conversão e a experiência de um dos primeiros discípulos de Cristo. Por natureza, todos nós nascemos em pecado e precisamos de conversão. Vejamos o que sabemos a respeito dessa gloriosa mudança. Comparamos a nossa experiência com a de Mateus, descrita nessa passagem, e por meio dessa comparação, aprendamos a ter sabedoria. Esses versículos nos ensinam o poder da graça de Cristo em chamar homens. Lemos que o Senhor Jesus chamou o publicano Levi para se tornar um de seus discípulos. Esse homem pertencia a uma classe de pessoas que, entre os judeus, era uma indicação para retratar a impiedade. Apesar disso, o nosso Senhor o chamou: segue-me. O relato continua nos mostrando poderosa influência que acompanhou essas palavras de nosso Senhor ao afirmar que, embora Levi estivesse assentado na coletoria, assim que foi o chamado, ele se levantou e, deixando tudo, seguiu a Cristo, tornando-se um de seus discípulos. Após lermos essa história, não nos devemos desesperar quanto à conversão de alguém enquanto vivermos. Jamais devemos dizer a alguém que é muito ímpio, endurecido de coração ou mundano para se tornar um seguidor de Cristo. Não existem pecados tão inumeráveis e tão corruptos que não possam ser perdoados por Cristo. Nenhum coração é tão perverso para ser transformado. Aquele que chamou Levi continua a ser o mesmo, ainda que se tenham passado 2000 anos, com Cristo nada é impossível. E qual é a nossa situação? Afinal de contas, essa é a questão mais importante. Estamos esperando, demorando-nos e retardando nossa resposta de seguir a Cristo por causa da ideia de que a cruz é muito pesada e de que não podemos servir a Cristo? Rejeitemos tais pensamentos imediata e definitivamente. Devemos crer que Cristo pode nos capacitar, por meio do Espírito Santo, a deixarmos tudo e nos afastarmos do mundo. Lembremos, aquele que chamou Levi nunca muda. Devemos tomar a nossa cruz ousadamente e seguir adiante. Em segundo lugar, esses versículos nos ensinam que a conversão é motivo de alegria para o crente. Quando Levi se converteu, ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa. Um banquete é uma ocasião de regozijo e alegria. Levi considerou a mudança ocorrida em sua vida uma ocasião de regozijo e desejou que os outros se alegrassem com ele. Facilmente, podemos imaginar que a conversão de Levi foi motivo de tristeza para seus amigos mundanos. Eles o viram desprezar uma próspera carreira para seguir o novo mestre de Nazaré. Sem dúvida, aqueles amigos reputaram o ato de Levi como uma tolice e uma ocasião de tristeza e não de alegria. Eles levaram em conta as perdas temporais que resultariam da conversão de Levi a Cristo. Eles não sabiam nada a respeito dos benefícios espirituais. Existem muitas pessoas semelhantes a esses amigos. Sempre existem multidões que, quando ouvem alguma coisa a respeito de se converter, consideram isso como uma infidelidade. Assim, em vez de se alegrar, meneiam suas cabeças e murmuram em reclamação. Devemos gravar em nossos corações o fato de que Levi fez bem ao se regozijar. E, se já somos convertidos, devemos também nos alegrar. Nenhum outro acontecimento pode causar tanta alegria em uma pessoa quanto sua conversão. É mais importante do que casar-se, tornar-se maior de idade, ser uma pessoa nobre ou receber uma grande fortuna. A conversão é o nascimento de uma alma imortal. Significa o resgate de uma alma do inferno. A conversão significa passar da morte para a vida, ser constituído rei e sacerdote para sempre. Significa receber as provisões espirituais necessárias tanto para esta época como para a eternidade e ser adotado na mais nobre e rica de todas as famílias,
a família de Deus. Não devemos nos importar com aquilo que o mundo pensa a respeito desse assunto. Eles falam mal daquilo que não conhecem. Juntamente com Levi, consideremos cada nova conversão uma oportunidade de intenso regozijo. Essa alegria e essa satisfação devem ser manifestadas sempre que nossos filhos ou filhas, ou irmãos ou irmãs, ou amigos nascerem de novo e forem trazidos a Cristo. Recordemos as palavras do pai do filho pródigo: era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em terceiro lugar, esses versículos nos ensinam que os convertidos desejam promover a conversão de outros. Somos informados de que, após converter-se, Levi ofereceu um banquete e convidou numerosos publicanos para deles compartilhar. Provavelmente, muitos desses homens eram seus velhos amigos e companheiros. Ele conhecia bem a necessidade das almas daquelas pessoas, pois havia sido uma delas. Desejou fazê-las conhecer o Salvador, que havia sido misericordioso para com ele. Visto que achara misericórdia, queria que outros também as encontrassem. Uma vez que ele fora graciosamente libertado da escravidão ao pecado, desejou que outros também se vissem livres. Um verdadeiro crente sempre demonstrará esse mesmo sentimento de Levi. Podemos dizer com segurança que não existe graça divina no homem que não se preocupa com a salvação de seus companheiros. O coração realmente ensinado pelo Espírito Santo sempre estará cheio de amor, bondade e compaixão. A alma que foi chamada por Deus desejará ardentemente que outros tenham a mesma chamada. Um homem salvo não desejará ir sozinho para o céu. Qual tem sido nossa atitude em relação a esse assunto? Conhecemos por experiência própria a atitude de Levi após sua conversão? Esforçamo-nos para nossos amigos e parentes conheçam a Jesus? Falamos a outras pessoas aquilo que Moisés disse no Abode? Vem conosco e te falemos bem. Assim como a mulher samaritana, costumamos dizer a outros: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Clamamos aos nossos parentes, assim como André fez em relação a Simão: achamos o Messias. Essas são perguntas importantíssimas. Fornecem um teste bastante importante quanto à verdadeira condição de nossa alma. Não evitemos aplicá-las a nós mesmos, pois não existe muito do espírito missionário entre os crentes. Não devemos nos satisfazer em estar seguros. Temos de procurar fazer o bem aos outros. Nem todos podem levar o Evangelho a terras distantes, mas todo crente precisa esforçar-se para ser um missionário entre os seus companheiros. Tendo recebido misericórdia, não devemos ficar quietos. Por último, esses versículos nos ensinam um dos principais objetivos da vinda de Cristo ao mundo. Nós nos encontramos nessas famosas palavras: não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Essa é a grande mensagem do Evangelho, a qual, de uma forma ou de outra, encontramos ensinada em todo o Novo Testamento. É uma lição que jamais será demasiadamente firmada em nossa mente. Nossa justiça própria e nossa ignorância quanto às coisas espirituais são tão grandes que, constantemente, perdemos de vista essa lição. Com frequência, precisamos ser lembrados de que Jesus não veio a este mundo apenas como um simples mestre. Ele veio como o Salvador daqueles que estavam completamente perdidos e daqueles que confessam ser pessoas miseráveis, desamparadas, corrompidas e arruinadas. Somente estes podem ser recebidos os benefícios do Salvador. Utilizemos essa verdade como se nunca a tivéssemos utilizado. Somos sensíveis à nossa impiedade e à nossa pecaminosidade? Sentimos que somos indignos de qualquer coisa e só merecemos a ira e condenação? Então, devemos entender que somos as pessoas em benefícios das quais Jesus veio ao mundo. Se nos consideramos justos, o Senhor Jesus nada tem a dizer a nós. Se nos consideramos pecadores,
Cristo nos chama ao arrependimento. Não permitamos que essa chamada seja feita em vão. Prossigamos utilizando essa poderosa verdade se já a utilizamos antes. Reconheçamos que nossos corações são frágeis e enganosos. Percebemos que, ao querer fazer o bem, encontraremos a lei de que o mal reside em nós. Tudo isso pode ser verdadeiro, mas não nos deve impedir de descansar em Cristo. Ele veio ao mundo para salvar os pecadores. E se nos vemos nessa situação, podemos nos apropriar com segurança dessa verdade, confiando nele até o final de nossas vidas. Todavia, não devemos nos esquecer disto. Cristo veio para nos chamar ao arrependimento e não para sancionar nossa permanência no pecado. Deus abençoe e até o próximo episódio.